Oi, gente! Bem-vindas ao Pode Postar, o podcast da Postals. Um podcast pra gente que ama moda, tendência, comportamento e histórias reais. Pra gente que se ama e sabe que se amar é muito pra não compartilhar. Eu sou a Fran e faço parte do time Postals há 6 anos. E eu sou a Flávia e faço parte do time há 6 meses. Nesse último episódio da primeira temporada aqui do Pode Postar, hein, Flávia? A gente tá chegando no último episódio. O último episódio da primeira temporada. Será que vem a segunda? Olha, ouvi spoilers que sim. E a gente tá doida já pra receber várias indicações de temas, Sim. de convidadas. Então, assim, se você, conhece uma pessoa que seria super legal de estar aqui conversando com a gente, manda pra gente. Já aproveita e interage aqui Escreve com esse aqui conteúdo. Nos comentários. E manda pra gente. Nesse último episódio, então, assim, ó, pra fechar com chave de ouro, a gente trouxe uma pessoa que, assim, ela respira moda e comunicação, duas coisas que a gente ama, né? Super há ligado muito com a tempo, gente. Flávia. É assim, ó, muito tempo mesmo, porque já são 13 anos de experiência na área, sendo 9 deles colega aqui, mim da Flávia, né? Do time Postals. 9 anos que trabalhou ali no time Postals. Olha só! E assim, atualmente ela tá em outra área, né, Flávia? Isso. Atualmente ela tá em outra área. Agora ela está atuando como consultora de imagem e estilo. Tá aí ajudando mulheres em suas jornadas, né? De conhecimento, né? Enfim, tá fazendo um trabalho maravilhoso, de forma leve, autêntica, de forma verdadeira, né? E sem qualquer tipo de padrão, né? Que é muito, a gente muito gosta importante, disso. né? Então, a gente vai apresentar pra vocês hoje aqui a Bruna Neves. Bem-vinda, Bruna Neves, ao nosso podcast do Pode Postar. Obrigada, meninas. Fiquei super feliz com o convite. Como vocês falaram, respiro esses temas. Então, acho que a gente tem muito pra conversar aqui hoje. Ai, a que gente tem certeza. E a gente tá Sim. doida pra começar esse bate-papo. Então, assim, como eu falei na abertura, né, gente? A Bruna, ela já fez parte do time Postals. Ela já trabalhou não diretamente com a gente, né? Mas tá E aí, né? pra gente começar essa nossa conversa, eu quero perguntar pra Bruna, assim, como que foi esse tempo trabalhando na Postals, o que exatamente tu fazia lá, e a gente já pode também dizer o que tu aprendeu, o que trouxe de bagagem pra essa nova, essa nova jornada como consultora fase, né? de imagem e estilo. Bom, assim, não tem como não falar da minha história, né? E não falar de Postals também, porque o que eu aprendi lá foi basicamente tudo, né? Durante essa construção, assim. Eu comecei na Postals, foi o meu primeiro emprego. Olha, né? que legal! Então foi muito gostoso, assim, mesmo, porque eu sempre gostei de moda. Desde muito nova eu tava no universo. E eu me imaginava fazendo várias coisas, assim. Teve um momento que eu queria desenhar, teve um momento que, né, ser estilista. Sim. Mas eu sempre gostei muito da comunicação. Eu lembro que a minha mãe me deu de presente a assinatura de algumas revistas, assim, tipo, Sim. revistas adolescentes, revistas de moda e tal. E eu amava ler, tipo, via tudo. Eu lembro que eu rasgava, tipo, as folhas das revistas com as matérias que eu mais gostava, sabe? Eu ia, tipo, criando meu arquivo, Ai, que legal. assim. Sim. Colocava tudo dentro de pastinhas. E eu não sei se vocês vão lembrar, quando teve, tipo, 2008, 2010, foi, tipo, o boom dos blogs de moda. Lembram? Verdade. Somos dessa época, antes das influencers. Exatamente. E, cara, como eu gostava muito disso, assim, eu ia pro colégio de manhã, voltava pra casa, passava a tarde e a noite sempre fuçando blog, vendo coisas e tal. E eu gostava Descobrindo, muito. né? Cara, ouvindo histórias. E assim, sempre me fascinou essa coisa, tipo, da moda, sabe? Da roupa, de como que a gente faz as combinações e tal. E eu criei o meu próprio blog de moda naquela Que época. legal! E como é que era o nome? Começava, tipo, se chamou Querido Glamour. Na verdade, eu continuei depois, mantive o nome, assim. Mas hoje eu fico pensando, cara, eu acho que talvez na época faria sentido, mas hoje não mais, assim, pra mim, sabe? Mas eu gostava, principalmente, eu não era, tipo, a blogueira que Sim. postava look do dia. Porque normalmente elas faziam isso, Sim. assim, né? Eu gostava de escrever. Eu gostava de escrever, tipo, como que elas podiam aproveitar as tendências, sabe? Como combinar, como trazer aquilo, tipo, que Sim. tava na passarela pro dia a dia delas, assim. Ai, Isso que com base legal. em quê, já? Com base nessas tuas pesquisas já das revistas, Tudo. de tudo que tu consumia. Eu e, não claro, tinha... da tua intuição ali também, né? Do teu Também, feeling. assim, eu não tinha, na época...
Eu tinha 15 anos. Então, eu não tinha nenhuma formação na área, sabe? Mas eu gostava muito disso. Então, eu pesquisava bastante e tal. Era super engajada nesse assunto, nossa, né? E assim, eu vivia pra procurar inspiração de looks e escrever, assim, sabe? As coisas. Então, sempre trazia essa ideia. E foi também uma das coisas que me trouxe a oportunidade dentro do Postals. Porque eu lembro que eu tinha, daí então já foi o ano seguinte, eu tinha 16. E uma tia minha trabalhava lá também. E ela me falou, tá com vaga e tal, não sei o quê. Acho que tu podia, né, entrar. Tentar, né? Porque com 16 anos, a gente quer muito, tipo, ganhar o nosso dinheiro. Sim, né? Começar, né? Eu tinha muito isso, pelo menos. Com certeza, já começar a fazer essas coisas sozinha. Exatamente. Nossa, antes ainda, tipo, de mais nova, eu já inventava umas coisas, vendia bijuteria, fazia umas coisas assim, sabe? E aí, com 16, então, eu queria, tipo, entrar pro mercado. E foi uma oportunidade muito boa, porque já era uma empresa na área, assim, né? Era algo que eu gostava e tal. E eles ficaram sabendo do blog, viram também, então gostavam um pouco daquilo, da forma como eu escrevia. E eu fui contratada pra fazer o descritivo dos produtos. Ai, que legal. E na época eu, estudava ainda, então eu comecei estagiando, né? E comecei com uma parceira, a Bia, né? Que trabalhou com a Fran também. Sim. E a gente começou ali, fazendo o descritivo dos produtos e tal. Então, a ideia era trazer, claro, da matéria-prima, mas ensinar como usar esses produtos no dia a dia. Dicas, né? Exatamente. Aquilo que eu já fazia no blog, que tu fazia como no hobby, blog, né? sabe? Então, pra mim, fazia muito sentido ser paga para fazer aquilo que eu fazia como hobby. Que ótimo, né? Perfeito. E ainda mais considerando, assim, sei lá, até um mix de produtos, né? Então, tu pensava assim, jamais vai ter fim isso daqui, né? Nossa, não tinha mesmo. A gente conseguia fazer muita coisa. E aí, depois disso, a gente já começou a colaborar um pouco também com os textos pro blog, do Postals, pras redes sociais e tal. E até que a gente passou pra equipe de mídias. Então, a gente assumiu essa parte. E eu amava estar ali em contato com as clientes, conversando, ouvindo as histórias. Tem umas que marcam mais, né? Que estão sempre lá. Com certeza. Assim, e é uma fonte muito. E é uma fonte ali também, as clientes, né? Principalmente nas mídias sociais, realmente dessa coisa das dúvidas, do que eu uso aqui, ou de como que eu uso, de como que eu escolho tal produto ou tal tamanho. Exatamente. Então, ali também dava pra se realizar um pouco. Ainda mais era muito legal. Ouvidas, né? Muito. E é justamente, tipo, uma pesquisa, assim, sabe? Pra te estar ali entendendo sobre o que trazer no blog, sabe? Como ajudar elas nesse sentido. E depois a gente tinha também um projeto do Guia de Estilo, que eram os vídeos, né? A gente roteirizava, excluía os looks, escolhia, né, os looks todos. A gente pensava, tipo, nas composições e tal. Então, ali foi o meu primeiro contato com essa parte de produção de moda, sabe? Legal. De ir pra parte de produzir os looks, fazer as combinações na prática. Não só no texto, na dica, né? E ali no meio eu já comecei fazendo faculdade de moda também, assim. Então, foram 9 anos, um pouquinho mais de 9 anos, eu acho, trabalhando no Postals. E eu comecei com 16. Então, toda essa minha experiência de crescimento foi lá dentro, sabe? Então, legal. assim, eu me formei tanto como mulher adulta lá dentro, porque as pessoas me viam indo trabalhar de uniforme do colégio, porque eu saía direto do colégio e ia trabalhar. E também muito, tipo, desenvolvimento profissional, né? Entender muito sobre as responsabilidades, né? As coisas que as demandas que a gente vai tendo e tal. Com certeza. Então, assim, foi uma grande escola pra mim. E eu fui entendendo ali, tipo, também depois na parte, fazendo faculdade de moda, eu escolhi fazer moda porque eu queria saber do início ao fim. Por mais que eu já achasse lá no fundinho que eu não trabalharia no estilo, né? Na parte de desenvolvimento, de coleção e tal. Na faculdade eu tive a confirmação. Não era isso que eu queria fazer, tipo, pra minha vida, assim. Então, já trabalhando na parte de comunicação, na empresa, fazia muito mais sentido pra mim trazer pra essa área. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a equipe de produção de moda, né? Eu fiquei, acho que, se não me engano, uns 4 anos e pouquinho trabalhando nas mídias. E depois eu fui pra parte de produção de moda. E lá na produção, cara, a gente fazia tudo o que vocês pensarem em campanha de moda, é a gente que pensa. Então, desde a parte de contratação de modelo, qual vai ser o mood da campanha, o que a gente quer trazer, né, com essas peças, sempre em conjunto, claro, com a estilista, porque parte delas, né, isso. E aí a gente vai pensando em como comunicar
essa ideia dela, né? Além das roupas, mas em todo o resto. No cenário, na beleza, o conjunto né? todo, né? Isso, o cabelo, a maquiagem, a tudo escolha comunica, da modelo, né? Tudo. Quando a gente vê, isso é bem legal de a Bruna contar, explicar, né? Até mais detalhes, porque quando a gente vê, ainda mais falando de Postals, que a gente tá ali vendendo um produto só online, né? Seja pelo site, seja pelo aplicativo, a gente só tem a foto, né? Hoje em dia ainda tem um pouco mais, alguns produtos chegam a ter vídeo e tal, tem um pouco desse recurso, mas basicamente é a imagem, a foto, né? E aí é muito legal saber que existe, né, todo um por trás, como a Bruna tá falando aqui, de alinhar, né, toda a questão do desenvolvimento, quando o pessoal de estilo criou, o que foi imaginado pra isso, de acordo até com a persona, com o nosso cliente, né, o que a gente vai vender. E aí, quando a gente vê uma produção de um produto ali, tá usando com um brinco, né, verde, com uma blusa rosa, com um sapato tudo isso é pensado, né? No fundo, né, ou a foto conceito foi feita em tal lugar, na praia, no mato, dentro de uma casa, enfim. Tudo tem um propósito, né? Exatamente. Eu falo muito, isso serve tanto pra parte, né, da comunicação, assim, de imagem numa campanha, mas eu falo muito pras minhas clientes também, que tudo comunica. Exatamente. Mas nada comunica sozinho. Sim, é um Então, conjunto, é a né? soma desses elementos, sabe? Uhum. E aí, é muita coisa realmente pra gente pensar, assim. Então, além de trazer a sensação, na parte da campanha de moda, eu preciso pensar em como valorizar aquele produto. Ele precisa aparecer naquele fundo, sabe? Sim. Tudo tem que estar conversando. E aí, parte muito dessa ideia do que a gente quer trazer para as clientes nessa campanha, né? Como que a gente quer se conectar com elas nesse sentido. Ela usaria desse jeito? Exatamente. Não usaria, né? E até, tipo, se ela usaria desse jeito. Isso era uma coisa que eu trazia bastante, assim, pro meu trabalho. Então, sei lá. Se eu entregar uma peça para uma mulher, como que ela vestiria normalmente? Talvez ela iria num jeans, sabe? Numa coisa básica. Então, eu não vou entregar isso aqui pra ela, porque ela já sabe fazer. Isso já tá na cabeça Vamos trazer dela. uma ideia diferente, sabe? Ai, fantástico. Então, a gente sempre vai trabalhando dessa forma, assim. E ali foi, tipo, a certeza de que era isso que eu gostava de fazer, sabe? Sim. Que eu tinha muito dessa coisa da comunicação, assim, de trazer a sensação. É um quebra-cabeça que a gente vai montando, assim, sabe? Com todas certeza. as coisas. É um quebra-cabeça. E a gente escuta muitas histórias, assim. Porque além de ter o feedback daí, tipo, das clientes, a gente vai entendendo em quem tá no mercado, né? Conversando, trocando com as próprias modelos, assim, entendendo, tipo, beleza, e o que tu tá sentindo com esse produto? Como que tu tá se sentindo com essa produção? Então, é muito, de novo, sobre o sentimento, sabe? O que aquilo tá trazendo comunicando, né? No final, assim, pra todo mundo. E, eu sempre gostei muito dessa área, assim. Foi uma coisa que eu tive certeza ali de que eu gostava daquilo, que eu gostava de fazer. Mas eu acho que o ponto... Enquanto eu tava trabalhando com produção, eu já tinha feito uma especialização em em consultoria de imagem, né? Porque eu pensei, bom, as coisas se conversam. E o que eu for aprender na consultoria de imagem, eu consigo trazer pra dentro da produção de moda tranquilo. Né? As combinações de looks. Eu queria atualizar isso realmente, assim, sabe? Trazer mais esse conhecimento. E... ali no meio eu já pensava, assim, tipo, cara, eu gosto muito disso, mas comecei, sabe, a flertar, assim, com essa coisa de voltar a ter mais contato com a cliente lá na ponta final, que tinha antes nas mídias, de conversar realmente. E no bastidor isso acontecia. Então, assim, as pessoas próximas de mim, na minha vida pessoal, todo mundo vinha pra mim, e o que tu acha disso? Qual que é essa combinação? Que legal. Sabe, como que faz isso? Como que eu combino aquilo e tal? Tem o tal evento, ocasião, chama a Bruna. Ela me ajuda. Não, né? o guarda-roupa da família inteira, a gente vai dando opinião, assim, né? E ali já era uma coisa que, assim, vez ou outra, as pessoas chegavam e comentavam, assim, sabe quando você sai com uma roda de amigas, ou enfim, vai pra algum evento e tal, e a pessoa chega do seu lado, já que tu trabalha com moda, já que tu estudou isso, o que tu acha do look da fulana? Tava certo? Não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu não me sentia na posição de falar, sabe? Porque eu entendia já dessa parte do sentimento da pessoa que tá atrelado, sabe? Então, se ela escolheu aquilo, algum motivo teve. Então, é bom a gente entender o que levou ela a fazer aquela escolha, assim. Então, essa coisa, tipo, de dar pitaco no look dos outros, já era uma coisa que eu não gostava muito, pra si. assim, sabe? Então, ao invés de falar, tipo, de dizer, não, eu acho que tá errado, que isso e aquilo, eu ia tentando trazer, tipo, não, mas olha,
olha, talvez ela tenha esse sentido desse jeito, sabe? Até pra gente começar a quebrar um pouco dessas crenças, sabe? Tipo, da parte os padrões. de imagem. Exatamente, que a gente viveu, tipo, tava sempre ouvindo em revistas e tal, né? O jeito certo de se vestir, né? E eu acho que o jeito certo, ele não pode vir de fora, ele vem de ti. Dentro, né? Então, a gente vai trabalhando, né? Muito mais, eu falo hoje em dia, as pessoas acham que, trabalha com moda. Não, trabalho mais com pessoas do que com moda, sabe? A roupa, ela é uma ferramenta, meu instrumento de trabalho, mas não é o foco principal, assim. É sempre na pessoa. E durante o trabalho na parte de produção de moda, o que me fez realmente ir para a consultoria de imagem é que num dos momentos que a gente estava fazendo as campanhas, eu cuidava eu estava responsável por 5 marcas. Sim. Fiquei 5 anos trabalhando na parte de produção. E no final, eu tava com 5 marcas. E uma delas era a Marguerite. A Marguerite foi a marca que eu ganhei quando eu entrei. E segui com ela até o final, até o fim. Então, sempre foi... Sabe? Menina dos olhos, assim, sempre amei muito. E a nossa parceria de trabalho era sempre muito legal, assim. Então, era gostoso de ver, principalmente, as mulheres plus size, tipo, as clientes, como elas se sentiam, sabe? Porque eu percebia muito, assim, que tanto no estilo, elas traziam muito essa ideia de quebrar essa coisa, tipo, dos padrões, de que, tem que ser sempre assim, ou sempre assado, ou usava já nas peças. E o meu trabalho era continuar entregando aquilo na campanha, pra que as clientes se sentissem, tipo... cada vez mais identificadas, assim, né? E terem a liberdade, sabe? De usar isso, assim. Então, a gente trazia bastante essa ideia nas campanhas. Mas teve uma das campanhas que a gente fez que eu tive que... a gente foi fazer a prova, né? Começar a fazer as fotos. E a gente trabalha com peça de amostra, né? Peça piloto. Então, é só aquela grade de tamanho que a gente tem. E a gente faz a contratação, tudo, pensando naquele manequim. Naquela grade, né? Exato. E aí, a gente começou a fotografar e a gente percebeu que algumas peças não vestiam bem na modelo. Algumas realmente, tipo, não fechavam ou não ficavam na proposta que a estilista tinha pensado, né? Pra ideia. E aí, a gente fez o que a gente conseguiu fazer, mas boa parte da coleção não foi fotografada. Por conta disso, né? Por conta disso. E eu tive que pedir pro modelo ir embora. Porque ela né, a gente não tinha mais como fotografar ali. Sim. E assim, pra algumas pessoas, quem é da área sabe que isso pode acontecer realmente. A gente tá restrita com essa questão do tamanho da peça, né? Sim. Mas isso foi algo que, tipo, me feriu muito. Marcou muito, né? Muito como pessoa, assim, sabe? Então, foi nesse momento que teve essa virada de chave. Não, vou sair de CLT, vou focar nos meus projetos pessoais, então foi nesse momento, assim. Foi, porque, assim, eu vou dizer pra vocês que, claro, a gente sempre acontece em situações no trabalho que a gente tem que aprender a lidar, assim, né? Com certeza. Mas isso foi algo que mexeu muito com valores, assim, sabe? E eu fui pra casa aquele dia me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu sempre trouxe essa coisa, tipo, do não julgamento, dos padrões. Então, isso sempre fez parte de mim. E eu cresci vendo mulheres ao meu redor lutando contra o corpo delas, porque elas não faziam parte daquele padrão. Sim. Então, naquele momento, é como se eu tivesse, sabe, mandando uma dessas mulheres ir embora por causa do corpo delas. E aquilo não fazia nenhum sentido pra mim. Sim. Então, eu pensei, bom, posso continuar, claro, fazendo isso, mas eu corro o risco de passar pelas situação mesmas de situações, novo, né? E por mais que, tudo bem, talvez no segundo momento eu saberia me posicionar, eu saberia que isso não é exatamente sobre mim, é sobre a questão, né, do que o trabalho pede e tal, mas um dos meus valores é principalmente a questão da verdade, sabe? Então, eu não podia ficar me enganando naquele ponto. Até porque ia se tornar insustentável isso, exatamente, né? Porque o que eu gosto de fazer é dar voz, é dar liberdade pra essas mulheres. E não fechar elas e falar, vai embora, sabe? Então, aquilo ali foi o start, assim. Eu falei, cara, não, acho que eu preciso voltar realmente pra estar em contato com as mulheres. Eu vou ser muito mais útil na consultoria de imagem do que trabalhando ali, me realizar também mais, sabe? E não é uma decisão fácil, né? Porque ao mesmo tempo que tu tem um sonho que te impulsiona, que te motiva muito, tem coisas que tu precisa abrir mão. Então ali também já foi um grande aprendizado de vida, sabe? Então, com certeza, de toda a minha trajetória do Postals, eu trago muito isso. Tanto histórias, assim, e coisas
da questão pessoal, de Sim. crescimento, assim, também. Mas o que eu faço hoje, muito eu trago da parte de produção de moda, de styling, da combinação das peças e tal. E eu acho até que toda essa bagagem de campanha, eu tive que trabalhar com muitas marcas. Então, foram públicos muito diferentes Muito também. diferentes. O que já me ajudou a fazer uma leitura das minhas clientes hoje da consultoria, sabe? A Nossa, entender muito, melhor né? elas, qual que é o perfil de cada Sim. uma, porque elas não vão todas pro mesmo lugar, sabe? Exatamente. Então, a gente vai conseguindo trabalhar tudo, assim. Até porque quando a gente tá falando de marcas, assim, que atingem determinados grupos de pessoas, né? A gente, hoje em dia, com esse teu trabalho na consultoria, que é uma coisa mais individual, né? Tete a tete ali, aí, realmente, a diversidade é muito mais ampla, né? Porque tu não tá falando de grupos, né? Tu não vai colocar a fulana que tu tá atendendo dentro de um grupo X, né? Como uma marca, às vezes, colocaria. Exato. Né? Porque a gente tá falando com uma quantidade maior de pessoas. E aí, toda essa questão também, isso é bem interessante fazer essa linha do tempo, né? Porque, como tu falou, começou tudo com a adolescência. Aí depois, quando entrou na Postals, entrou numa área específica. Vivesse um lado da moeda, vamos dizer assim, com algumas coisas, com essa questão mais da comunicação, mais dos textos e tal. E, ao mesmo tempo, contato direto com o cliente final, através de redes sociais, porque o cliente tá lá. Aí depois tu foi pra outra área, que daí te trouxe ao outro ponto de vista. Sim. Né? Mas todas essas áreas, realmente, somando, assim, todos os conhecimentos, né, foram te agregando e te trazendo visões importantes para essa área que hoje tu atua na consultoria, né? E até essa questão da consultoria, agora entrando nesse ponto, a gente estava até comentando ali no off, vamos dizer assim, que tu tem desenvolvido um método muito legal, né, Bru, de trabalhar com a parte da consultoria de imagem e de estilo, né? Porque quando a gente ouve, assim, de uma forma mais leiga, vamos dizer assim, em massa, a pessoa ouve sobre consultoria de imagem e estilo, ela primeiro se atém a essa coisa da coloração pessoal, de você entrar em caixinhas, eu sou primavera quente, padrões, outono, não né? sei o quê. Padrões, né? Aí tem a questão de, como a gente também tava comentando, assim, nossa, mas e se eu fizer minha coloração? E aí eu descobri que eu amo usar verde. Não vou mais usar verde, e né? aí, então, assim, eu acho que agora pra gente entrar um pouco nesse assunto, acho que vamos falar um pouco sobre essa questão da consultoria de imagem, sobre essa questão das cores, desmistificar um pouco também essa questão de, mas eu quero muito continuar sendo loira, como a gente também tava comentando aqui, mas na minha cartela o loiro não favorece e tal. Acho que fica legal de a gente explicar para as pessoas um pouco melhor o porquê, o que tem por trás disso, né? Então, a minha metodologia de trabalho, eu trabalho com 3 pilares, que eu chamo, que é da tríade da imagem funcional. Imagem funcional porque a tua imagem, que é a forma que a gente se veste, pra gente, né, trazer um pouco mais pra perto do nosso dia a dia, a imagem é isso. É como você se veste todos os dias, tá? E essa imagem, ela tem que estar, para que tu consiga continuar mantendo ela no teu dia a dia, para que ela seja sustentável, tem um alinhamento a ser feito ali. De 3 pilares, que eu chamo de autenticidade, que é quando a gente traz a identidade da pessoa. E não é só relacionado aos teus gostos e às tuas preferências estéticas. Do tipo, eu gosto de cores neutras, ou eu gosto do colorido, sabe? Eu gosto de couro, ou eu gosto de peças mais leves. Tem isso. Mas tem muito também como que a gente vai trazer a tua personalidade relacionada à tua história de vida, ao teu estilo de vida, aos teus valores. Porque são coisas que a gente olha e pensa hoje, tipo, muito no campo do psicológico, assim, sabe? Só que a forma como a gente se veste é uma forma de comunicação. Então, se a gente não verbaliza, a gente tá entregando de alguma outra forma. E a forma como a gente se veste, a gente entrega todos os dias, sabe? Exatamente. Com consciência ou não. Então, eu trago muito isso de entender mais dessa pessoa. Entender quais são as intenções dela. E a intenção eu trago sempre relacionada de acordo com o papel social que aquela mulher tem. Então, os papéis, né? Porque nós temos vários papéis. Como profissional, como mãe, como companheira, né? Então, tem vários momentos. Em cada um desses momentos, a gente tá com pessoas diferentes. Então, é normal que a gente queira se conectar com elas de forma diferente. E aí, em cada um desses momentos, a gente vai olhando realmente pra como que essa mulher
como ela quer se sentir diante dessas pessoas. E o que ela quer que essas pessoas sintam quando estiverem na presença dela. E aqui foi uma coisa assim, quando eu vou trabalhar essa coisa da intenção realmente, é algo que eu tive que aprender também, a entender que o que eu tenho pra mim como, por exemplo, força, não é o que a outra pessoa tem. Ou quando ela fala, eu quero ser elegante. Mas o que é elegância pra você? Ela, né? Sabe? Cada um tem um jeito diferente ali. Então, eu tive que aprender a me comunicar com elas também. Sabe? De ir trazendo, né? mais o que elas querem dizer com isso. Não só, tipo, a palavra X, então eu vou pegar essa palavra aqui e vou trabalhar em cima dela. Não. É entender o que aquilo significa realmente pra aquela pessoa. E também, até porque dentro de todos os papéis sociais, pode ser que essa intenção se repita, mas ela se repita de forma diferente. Então, por exemplo, no meu trabalho eu quero passar uma certa segurança. Sim. E se eu for mãe, eu quero passar segurança pro meu filho também. Mas é diferente a segurança que eu passo no trabalho e que eu passo pra uma criança. Porque a criança não vai vestir terno e preto pra passar a segurança pra uma criança. Ela vai sair correndo de ti. Né? É justamente o contrário. É a parte de ser mais aberta, mais acolhedora, pra que a criança se sinta confortável, confiante ali, né? Na tua presença também. E tem muitas coisas, muitas formas de tanto... esses detalhes estão tanto no entender o que essa pessoa quer dizer com essa palavra em cada um dos momentos. E o meu papel é trazer elementos que vão ajudar ela a comunicar isso, né? Porque uma mesma coisa, tipo, é o que a gente chama de elementos do vestir, né? Então, esses elementos visuais, dentro da forma como a gente se veste, são cores, linhas, modelagens, tecidos também. Tecidos são coisas que a gente olha, às vezes, assim, e, tipo, pensa só no toque, né? Na questão física. Mas passa muita mensagem também. Então, a gente vai avaliando cada um desses pontos pra conseguir trazer a intenção delas também. E o pilar, claro, de valorizar a beleza natural dessa mulher. Porque... não adianta. Todas nós, mulheres, crescemos criando muitas crenças em relação à nossa imagem. Então, é toda uma vida, né? Ouvindo isso até a idade que a gente tem e quer realmente se abrir pra entender o que aquilo significa pra gente, como que a gente vai lidar com aquilo. Então, toda mulher tem algum ponto de insegurança. Não importa o peso dela, não importa a altura dela, não importa. Sempre vai ter alguma coisa a ser trabalhada ali. Só que isso não é o todo, porque se a gente valoriza só a questão estética, mas esquece da autenticidade e esquece da intenção, a gente não comunica a verdade ali. A gente se prende dentro de uma caixinha de novo. Entra num personagem, padrões, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, quando a gente traz essa ideia de valorizar a beleza natural dela, é a beleza dela. Não é, tipo, o restante. Claro que a gente usa ferramentas pra entender como que a gente vai trazer essa harmonia. Então, tanto relacionada à estrutura corporal dessa mulher, quanto a questão da coloração pessoal. Só que a gente não pode se prender apenas a esse pilar. A gente tem que lembrar que tem a questão da autenticidade, a questão da intenção também. Então, aquilo tem que estar sempre alinhado, sabe? Os três pilares, eles têm que estar alinhados realmente pra que flua, pra que aquilo circule. E não pra que, tipo, sabe? Dê uma quebrada, assim. Porque quando isso não tá funcionando como deveria funcionar, a gente fica mais refém, vamos dizer assim, do que as outras pessoas vão dizer. Então, a gente dá abertura pra esses autoquestionamentos, assim, sabe? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os pontos da minha autenticidade, qualquer coisa que os outros disserem sobre a minha aparência vai ou afetar, sobre a forma como eu me expresso, né, na intenção, vai afetar. Porque se alguém chegar, por exemplo, eu falo muito disso no meu vestir, assim. Quando falam, de uma consultora de imagem, o que você espera? Quase sempre uma mulher que está super elegante, vestindo um terno, super bem maquiada, o cabelo super arrumado, cores neutras, sabe? Um pouco mais contida. Muita gente espera isso. Mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa mais colorida, sabe? Mais expansiva, mais comunicativa. Eu trago muito da arte pra minha vida, assim. Eu gosto muito disso. Então, é natural que eu me vista colorida, que eu use estampas, que eu vá pra uma modelagem mais leve. Então, saber quem eu sou, trazer isso pra dentro do meu vestir, me deixa muito mais confiante pra eu me apresentar pras outras pessoas. E se alguém me questionar, nossa, mas você não tá usando terno? Não.
porque eu sou assim, Assim, né? Entendeu? Então eu trabalho muito da Fantástico. minha autenticidade. É claro que na parte de intenção, a gente valida muito como que eu quero que as pessoas se sintam, né? E o que eu Sim. quero sentir também. E isso depende da ocasião que a gente tem, da mensagem que a gente vai trazer. Então, se eu estiver em algum momento que eu precise trazer, ser mais incisiva, trazer um pouco mais de força, né? Ser mais direta em alguns pontos, é claro que eu considero, né, me vestir assim, trazer algum blazer, alguma outra coisa. Às vezes é um blazer colorido, quase sempre. Ou numa modelagem um pouco mais leve, sabe? Então eu vou aprendendo a me comunicar. Mas eu sei que em ambientes como aqui hoje, a gente tá numa conversa mais aberta. Eu quero que as pessoas entendam também, né? Dessa coisa de quebrar esse estereótipo também. Então a gente vai trazendo isso nas nossas intenções. E aí tudo vai circulando ali. E aí, é muito legal, né? Porque, basicamente, uma das coisas que tu comentou ali, e pra mim faz muito sentido, é que daí tu realmente traz verdade. Tu traz com que cada um seja único, né? Porque todos nós somos, né? Temos as nossas belezas, os nossos pontos, né? Que a gente gosta, evidencia, outros não. Mas nós somos únicos, né? E essa questão de juntar e de alinhar essa tríade ali, que eu achei muito fantástico. Achei incrível. Quando a Bruna já explicou pra gente, desde o primeiro momento, assim, faz muito sentido. E também tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento. Sim. Que é uma coisa que também tu traz muito, né, dentro do teu trabalho hoje. E é como tu falou, assim, né? A gente precisa entender o que a pessoa quer com tal coisa, como elegante. E, nossa, isso basicamente é o quê? Uma terapia aí, né? Sim, só que só tá mudando um pouco a forma de abordagem e tal. Exatamente. Eu imagino que deve rolar conversas muito profundas, Nossa, né, com muito. essas clientes. Mas partindo a pessoa pensa assim, eu vou ali fazer uma consultoria de imagem, acha Molezinha, que é X, Y. né? Ela vai me dizer como que eu vou me vestir, só isso. Só isso. E aí sai de E lá já sai de lá com conversas extremamente profundas, super profundas, mas muito né? necessárias pra trazer essa essência que a gente tem, assim, né? Eu acho que Conhecimento, isso né? é uma forma que é muito legal, assim, do teu trabalho, que engrandece muito, sei lá, a gente como sociedade, porque se todo mundo conseguir trazer pra forma de vestir a sua essência, a sua forma de ser mesmo, né? A gente só sai ganhando. Sim, com né? Porque certeza. é que nem tu falou, assim, quando alguém for questionar algum ponto, se alguém questionar ou fazer algum comentário, mas tu tá bem contigo, tu sabe quem tu é, que não é, não é aquela forma ali de vestir, ou do teu corte de cabelo, ou da tua cor de cabelo, que vai te colocar dentro de alguma caixinha, né? Um padrão, né? Aí eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa parte do autoconhecimento, vamos dizer assim, né? Da autodescoberta, como tu ajuda as mulheres a se encontrar dentro desse universo. E assim, eu falo quando eu vou explicar o meu trabalho pra alguém, né? Eu falo que, tipo, eu guio as mulheres nessa jornada, né? E é uma jornada de autodescoberta através do vestir. O meu trabalho é guiar elas nessa parte da imagem. Só que a autodescoberta, ela funciona, tipo, a gente tem vários meios para isso e são muito importantes. Com certeza. E eu trago isso pra dentro do meu trabalho porque eu vivi isso. Então, hoje, eu sei quem eu sou porque eu passei por um processo de autoconhecimento, né? Sim. Tem várias formas de a gente entender, terapias, né? Tudo isso vai trazendo muito mais pra gente. Mas eu sou uma pessoa muito auto-observadora. Então, eu sempre tive uma coisa muito forte de intuição, sabe? E como eu trago muito essa coisa, tipo, da verdade comigo, é como a gente falou antes, o trabalho se tornaria insustentável. Então, algo que a gente coloca ali no dia a dia vai ficando pesado, sabe? E quando as pequenas coisas do nosso dia a dia, ou as pequenas, ou as que mais ocupam, né, o nosso dia, não estão alinhadas com os nossos valores, a vida é pesada. E a gente se torna pessoas amarguradas, né? Então, isso não faz sentido, assim. É o contrário de colocar a nossa autenticidade no mundo, assim, exato, né? porque daí torna tudo mais pesado, porque a gente tá indo contra coisas muito profundas que pode ser que a gente nem tome consciência, muitas vezes a gente nem tá consciente. Exato. Mas quando a gente tá muito dono de si, muito dentro do caminho que a gente deve ir, seja na forma de vestir ou na forma de comunicar, de se expressar, fica mais leve, né? Sim, Muito é mais. meio que libertador, né? Exatamente, porque
é a comunicação, Sim. né? Então, quando a gente entende, eu falo assim pras pessoas, né? Sabe quando a gente ia pra escola? Tudo tá muito pautado na confiança, a forma como a gente se expressa, né? Então, quando a gente ia pra escola e a gente tinha uma prova. Pra fazer a prova, a gente se sentia confiante quando a gente estudava o conteúdo. Exato. Então, qualquer pergunta que caísse na prova, tu saberia responder, porque tu tem domínio do conteúdo. Sim. A mesma coisa é a vida, é a gente. Então, assim, a forma como tu te expressa, se tu domina o conteúdo, que é você, qualquer questão que cair na prova, que é a vida, no caso, a vida é uma prova, vai tirar de a gente letra, vai conseguir sair melhor. Então, assim, traz essa ideia, tipo, da confiança, sabe? De conseguir entender, de ter a segurança. E uma das frases que eu mais gosto de falar é que ninguém segura uma mulher segura de si mesma. Que eu acho que é isso, completamente sabe? verdade. Assinado embaixo. Então, eu trago muito disso. E todo o atendimento, assim, tanto que durante o processo, né? Durante toda a jornada, a gente sempre começa entendendo, né? Então, os primeiros encontros são muito mais de entrevistas e de questionamentos. Pra entender, pra ter um contexto ali, né? Então, eu vou questionando, tipo, a gente tem 3 encontros iniciais, que são, digamos que cada encontro trabalha um dos pilares, né? Então, a gente começa olhando pra pessoa, e aí eu vou entendendo mais dela, da personalidade dela, né? De como que ela se expressa, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta e tal. Num segundo momento, é ela diante do mundo, então, tanto da parte de relacionamentos, como ela se sente, das experiências que ela teve ao longo da vida. Então, quem que ensinou ela a se vestir? O que essas pessoas diziam quando ela se vestia? Né? Ela tinha acesso à forma de, tipo, era uma criança muito podada na hora de se vestir, ou era uma criança que vestiu o que queria, vestiu sabe? o que queria. Então, a gente vai entendendo isso, porque as nossas crenças começam sendo formadas ali na infância, né? Exatamente. E aquilo a gente vai trazendo. Então, a gente já sabe que a gente traz isso pra forma como a gente se porta no dia a dia, ou como a gente enfrenta os desafios. E o meu papel é colocar uma luz nisso na forma como se veste, sabe? Pra te entendendo aquilo moda, também. Né? E aí, o outro é realmente a gente entender a questão da beleza natural dela. E aí, entra tanto a parte de coloração e estrutura, quanto as crenças a serem trabalhadas ali em relação ao corpo também, sabe? Então, eu vou entendendo como comunicar e o que precisa ser trabalhado. E aí, lá nas etapas práticas, né? A gente faz todas elas sempre com base na estratégia que é criada para essa cliente. Então, a estratégia nada mais é do que sugestões, né? De modelagens, de cores, de estampas, de tudo aquilo que comunique de uma só vez esses 3 pilares que a gente viu antes. E é isso que vai servir como guia, que eu chamo que é um GPS, né? O produto é o GPS do vestir, né? Porque é isso. E não é um único caminho, são vários caminhos pra gente conseguir chegar lá, sabe? Então, a gente pode fazer um desvio, às vezes, ou não, pode ir pelo caminho mais fácil. Então, tudo isso a gente vai considerando ali na hora. E aí, por fim, a gente faz as etapas práticas, de olhar pro guarda-roupa dela, de ver o que ali faz sentido e o que não. E aí, nas etapas práticas que eu vou conseguindo trabalhar com elas um pouco dessas... de ir olhando pra essas crenças e trabalhando isso de forma realmente, tipo, no dia a dia dela, sabe? Então, porque é uma forma também de a gente trazer pra rotina. De nada adianta eu explicar se a gente não conseguir entender como isso se realiza no teu dia a dia, na prática, né? Pra até ter mais noção e observando também, sabe? Putz, ela me falou disso daqui, eu preciso lembrar que esse momento aqui talvez seja algo que é a minha crença e não o que, sabe? Que, é algo meu realmente, né? Daquilo que não faz sentido pra mim. E isso ajuda também pra que ela consiga depois tocar, né? Sem a tua consultoria, porque a gente sabe que esse momento ali todo, ele serve de GPS justamente por isso, porque a ideia não é que a pessoa fique presa a que ela sempre tenha que ter uma profissional do lado dela pra fazer qualquer compra ou qualquer escolha num dia especial, uma ocasião que ela precise se vestir. Com isso, é legal que tu vai ajudando ela nesses questionamentos, a se auto-questionar, assim, pra que depois consiga tocar sozinha, de uma forma sozinha e de fácil aplicação, realmente, né? No dia a dia. Porque essa é a ideia, né? Tipo, guiar até aquele ponto. Então, quando uma mulher chega pra mim, quero fazer a consultoria de imagem, a gente entende qual que é
o objetivo dela Sim. naquela questão. Então, eu vou guiar ela do ponto A, que é o ponto de hoje, até o ponto B, que é o objetivo dela. Ali no meio, a gente vai trabalhando algumas crenças, só que eu tô focada no objetivo dela também. Então, pode ser que o objetivo dela se mantenha por mais alguns anos. Pode ser que daqui a 5 anos mude alguma coisa, sabe? No objetivo dela. Sim. Só que aí é uma questão. Normalmente, claro, muda um pouco da nossa personalidade, mas quando a gente se entende, a gente consegue manter isso por mais tempo, né? Mas muda principalmente tudo aquilo que tá relacionado à intenção. Porque vai vindo maturidade, as pessoas vão mudando, os ambientes que a gente Que ela vai frequenta vão mudando também. Então, é normal que volte depois de um tempo pra gente fazer uma atualização, vamos dizer assim. Sim. Mas não é um processo do início ao tipo, Que sabe? vai começar do zero também quando tu for fazer a Isso. mesma consultoria com a mesma cliente, né? Depois que ela virou mãe, por exemplo. Exato. Que a gente sabe que é uma quebra também Uma fase bem totalmente significativa, diferente, assim, né? na nossa forma de lidar, enfim, de viver, de comunicar, de vestir. Mas aí já não vai começar do zero, né? Exato. Porque é muito... Quando a gente fala dessa ideia, né, de começar do zero... E aí, às vezes me perguntam também, quando que é o momento certo de fazer uma consultoria de imagem? Eu acho que é o quanto antes que tipo, a gente começa a ter essa ideia de se entender ali no meio, sabe? Eu não acho que a adolescência seja esse momento. Porque a adolescência é um momento de experimentar, de se entender, de descobrir. Exatamente, A gente tá, se descobrindo, né? o que eu quero da minha vida. É muita transformação ali, né? É muita. E eu acho que faz mais sentido a partir ali, tipo, de quando a gente começa estar num ambiente de trabalho. É realmente isso que eu quero ou não quero? Então, talvez, tipo... Dos 25 em diante, Quando vai seja adquirindo mais, um pouquinho começa a ser mais de assertivo. maturidade, né? Isso. E entendendo essa pessoa mesmo. Então, é muito um momento de ela se entender. E aí, conforme a gente vai trazendo mais papéis sociais, então, como mãe, isso vai mudar. E aqui muda também não só com a criança, mas as pessoas ao teu redor. Tudo muda, é uma outra prioridade, né? Com certeza. É uma Os fase círculos- totalmente diferente, né? Exato. Os círculos de amigos, enfim, como a gente falou, assim, os ambientes mudam completamente, né? Muito. E assim, de entendendo também a questão de relacionamento afetivo, por exemplo. Porque esse é um ponto que as pessoas não falam muito. E é um lugar onde a gente consegue melhorar muito o relacionamento através da imagem. E não é melhorar o relacionamento através da imagem no sentido estético que a gente fala, sabe? Mas é um pouco do sentimento, do que tá ali por trás. Porque o que a gente consegue entender a imagem também como uma forma de cuidado. Sim. Cuidado comigo e cuidado com os outros. Então, quando a gente se arruma para estar... Quando a gente tem um dia a dia, as coisas acontecem e a gente acaba negligenciando um pouco esse se arrumar, vamos dizer. Sim. Porque vão entrando outras prioridades. A gente tem que cuidar para que a prioridade não seja sempre as outras coisas do que a gente. Esqueça da gente, né? Às vezes vai acontecer, porque a sua vida tá pedindo isso, talvez tenha algum objetivo e pode acontecer. Mas é bom sempre se voltar pra si, pra não dar uma confusão na cabeça, assim, né? E começar a questionar tudo da vida de novo. Mas na parte de relacionamento, eu acho isso muito legal, porque é exatamente essa ideia de cuidado. Como o teu parceiro ou parceira te acompanha em todos os teus outros papéis sociais, se vocês dividem a mesma casa, ele te vê saindo pra trabalhar, então ele acompanha do teu papel profissional. Quem tem filhos, acompanha do papel de mãe também, diante daquela criança. No círculo social, a mesma coisa, vai sair pra encontrar amigos, vai sair pra encontrar família, a pessoa tá junto contigo. Sim. Então, é muito comum que, como a gente tá sempre fazendo várias outras coisas, se esqueça do papel principal ali do relacionamento, Exato, sabe? Sim. Então, é justamente esse momento de, vou sair para jantar, né, com meu parceiro ou parceira. Como que você vai se arrumar? Como você quer se sentir diante dessa pessoa? Sim. Lembrando, tipo, sei lá do começo do relacionamento, sabe? O primeiro encontro, o segundo encontro, quando tinha aquela coisa, assim, né? De novidade, né? Isso, e tipo, do cuidado, do se arrumar. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, assim... Tenta resgatar isso. Sim. E aí, a gente consegue trazer, tipo, com modelagens, com tecidos, com informações que vão ajudando nessa coisa, às vezes, tipo, de comemorar esse momento juntos. Ou de, vou usar certas cores, porque essas cores, elas vão trazer mais uma ideia de amorosidade. Ou de sedução, se for a tua vontade, sabe? Sim. Então, a gente consegue ir bem a fundo, assim, nisso. E pensando sempre...
em trabalhar essa pessoa, essa mulher, né? Eu trabalho, meu foco são mais mulheres, então como que essa mulher vai se sentir. Sabe quando a gente se arruma e se olha no espelho? Sim, esse ponto, assim. Então, vou sair pra jantar, né? Com uma pessoa, com meu parceiro ou parceira. Então, nossa, eu tô me olhando no espelho, tô me sentindo bonita, sabe? Tô sentindo que, né, aquela coisa lá do primeiro encontro mesmo, assim. Tô confiante, então, né? Isso. Então, é sempre primeiro ela. E aí, depois, a gente entende esse cuidado e tal como um presente para o outro. Então, assim, nossa, esse momento é tão importante pra ela que ela se arrumou para estar comigo. Eu sou uma pessoa importante, entende? É verdade. Então, a gente consegue ir trazendo isso. A mesma coisa é com amigos, com filhos. É a mesma coisa. São níveis diferentes, né? Então, a gente consegue trabalhar tudo, assim. É muito profundo. Nossa... Achei super profundo. É fantástico, é fantástico. É como a gente falou, né? Não é uma jornada ali de autoconhecimento, é uma espécie de terapia, né? Pra reavaliar. Contribui. Eu falo sempre, tipo, o meu papel não é o mesmo papel de um psicólogo, de um psiquiatra, longe disso. O meu foco é realmente no vestir. E tudo que é trabalhado de autoconhecimento, eu acho que vai se somando. Exatamente. Então, quando você faz, por exemplo, as pessoas que estão no processo, né, de terapia, né, e tal, vai se entendendo mais. Beleza, eu já sei quem eu sou, mas e agora eu preciso comunicar isso pras pessoas? Então, como eu vou fazer isso? Eu entro na parte do vestir. Daí que entra a Bruna. Entendeu? Chama a Bruna daí. E aí, né, Bru, era toda essa parte do vestir ali que a gente falou. Agora, como é que fica a questão das cores, né? Quando as cores eu acho que elas já são um pouco mais conhecidas, assim, por existir essa fala do tipo, a gente, quando tá com uma cor X, a gente tá comunicando X, quando tá com a cor, né, Y, comunica Y. Isso a gente até vê vários fragmentos aí, ainda mais hoje, né, com todas as informações que a gente tem na internet, redes sociais e tudo mais. Mas como realmente é o correto, vamos dizer assim, né? A leitura, né? Das cores dentro do universo que hoje tu trabalha. Porque assim, a gente sabe que tu é uma pessoa, como tu falou também, e a gente conhecendo já teu trabalho, tu é uma pessoa da cor, né? Então, assim, fala pra gente como essa questão das cores, assim, comunicam e ajudam também nessa questão do autoconhecimento, do se conhecer. Hoje eu tô me sentindo eu quero fazer uma reunião, por exemplo, com pessoas super importantes. E eu sei que além, né, da modelagem, além, né, do tipo de peça que eu vou escolher, tem a questão da cor também, que traz a intenção, né? Eu falo muito que a cor, ela é emoção. Então, é importante a gente entender isso, né? Quais são as emoções que essas cores despertam? E o significado de cada cor, vamos dizer assim, ele tá pautado numa convenção universal, que é aquilo que a gente escuta, né? Ao longo da vida, a sociedade, tipo o branco, que é a paz, a purificação, né? O azul, que traz tranquilidade. Então, tem isso. Mas tem também uma questão de memória afetiva. Então, talvez a emoção que uma cor desperte em ti é diferente do que desperta nela. E é isso que pode te fazer se conectar com uma pessoa ou não. Ou não, né? Olha. Então, tem muito essa relação. E tem também a questão do contexto atual, que a gente sempre precisa avaliar também. No dia a dia, isso é um pouquinho mais prático, né? Porque falando assim, parece, nossa, eu preciso pensar em muita coisa antes de escolher uma cor. Mas é porque tu já tá muito conectado ao nosso sentimento ali, Sim, né? é mais intuitivo. Isso, né? Exato. E assim, por isso que eu falo que a autoobservação é chave nesse processo. Porque quando tu pra entender o porquê que tu tá fazendo essas escolhas, tu vai começando a entender realmente aquilo que tá relacionado a ti, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Eu trago, tipo, muito essa coisa da abertura, vamos dizer assim. Eu não sou a pessoa que fecha, que fica quietinha, sabe? Então, eu gosto disso, da pessoa trazer a emoção dela, a verdade dela. E as cores são ótimas pra gente conectar, né? Dessa forma. E eu falo sempre, as pessoas falam, tipo, do preto, por exemplo. Meu guarda-roupa todo é preto e tal, não sei o quê. Bem comum, né? Preto é uma das cores, né, favoritas da maioria das pessoas. E assim, vou falar pra vocês que quem me vê assim colorida hoje, não imagina que o meu guarda-roupa já foi muito preto todo e branco. Preto. Nossa, principalmente na fase da adolescência, porque eu acho que é o momento assim, né, que a gente vai... É verdade. Até porque a gente
quer pertencer aos grupos, quer ser aceita. Então, tu vai indo naquilo que faz sentido, assim. Só que chega um momento da vida que a gente precisa se posicionar por nós, né? Sim. E não só pelas outras pessoas. E quando eu comecei a estudar consultoria de imagem, fui entendendo mais disso. E quando eu fiz a minha coloração pessoal, eu voltei pra mim. Porque eu sempre gostei de cor. Quando eu era criança, eu usava muita roupa colorida. Eu tava revendo algumas fotos, assim, tipo, né, de criança. E os meus looks eram sempre coloridos. Eu tava sempre bem arrumada. Tipo, a minha mãe me vestia super bem, assim. E eu era uma criança que, pra fazer a foto, por exemplo... Eu sempre fazia uma careta, uma pose, sabe? Tipo, criança debochada, assim, aquela que não para quieta. Mesmo quando vai fazer um sorriso, tipo, não é aquele sorriso, é um sorriso meio forçadinho, assim, e tal. Então, eu me conectei de novo com essa parte. E quando eu descobri a minha cartela de cores, eu me senti segura com essas cores pra voltar pra quem eu era. Então, é um caminho. Ela não pode ser, eu falo pra todas as minhas clientes, a coloração pessoal ela é um ponto de partida. Ela não é a tua linha de chegada. Sim. Então, daqui, tu tá segura. Agora vai, sabe? Começa a experimentar outras coisas. O esquema, novamente, coisas. do GPS, né? É um guia, é uma ferramenta que ela tá ali pra te potencializar, né? Exatamente. Então, tem muito de a gente se entendendo. Eu sempre pergunto pras pessoas, assim, né? Se tu tem costume de usar muito preto ou não, as tuas cores neutras e tal. E eu vou tentando trazer um pouco, fazendo perguntas pra entender a personalidade dela. Ou pra entender se é uma questão da rotina, do dia a dia mesmo. Sim. Então, é normal que em dias que a gente não tá muito bem... A gente vá pra looks mais neutros, que a gente vá pra preto, por exemplo. Porque o nosso emocional já tá muito ativado. Então, eu não preciso ativar mais na cor. Sim. Entendeu? Então, o caminho do cérebro vai ser, vamos pra um lugar seguro aqui. Onde não vai ter tantas informações a mais. Ou então, se tu já tá numa emoção muito apática, talvez seja o momento chave de colocar uma cor pra te acessar aquela energia que tu precisa. Dar aquele up, assim. Então, eu falo que... Tanto as cores quanto a imagem em si, elas são o resultado, mas elas também são o ponto de partida. Porque tu consegue, aquilo vai se alimentando, sabe? Então, tanto, se eu não acordei num dia ruim e eu sei que eu vou ter muitos compromissos importantes, que eu vou estar com outras pessoas, eu quero continuar levando essa mensagem. Como que eu quero me vestir? Como que eu quero me sentir, né? Então, a cor talvez seja uma forma de acessar aquela emoção e ir mudando aquela chavinha, aquela emoção no teu cérebro, né? Sabe? E aí tu vai trazendo muito disso. Então tem essa parte. E tem também a parte, por exemplo, de quando a gente fala do momento atual, assim, né? Eu gosto de trazer o rosa, por exemplo. Porque rosa sempre foi aquela cor associada ao fofinho, aos diminutivos, né? Tipo, as coisas de criança, assim. Sim. E hoje a gente vê o rosa muito mais forte, né? Trazendo essa coisa realmente do empoderamento feminino. Sim. E eu acho isso muito legal, porque é realmente tipo, uma apropriação, vamos dizer assim, sabe? Se todo mundo diz que o rosa é a cor da menina... Então, vamos pegar o rosa aqui e vamos mostrar, sabe? Como é a menina, como é essa mulher. Então, a gente vai analisando muito isso. Os movimentos sociais que acontecem. Como eu tava explicando pra vocês antes, né? Relacionado, por exemplo, a gente teve a pandemia. Então, a gente teve essa coisa de emoções muito à flor da pele. A gente não vai continuar alimentando isso na forma como a gente se veste. Vai ficar mais nos neutros. Ali era um ponto muito do conforto, né? Então, procurava muito, tipo, os pijamas. Já são coisinhas, né? Mais... Ou as pessoas que se fechavam mais nesse sentido. Logo depois, a gente teve o movimento contrário. Se antes nós estávamos muito fechados, depois a gente se abre pra vida de novo. E a gente quer viver tudo, né? Exato, tudo de uma vez. Várias emoções. Voltaram os brilhos, voltaram as cores, voltaram as estampas. Veio tudo de uma vez comunicando isso, né? Depois a gente... agora a gente tá voltando de novo pra essa ideia das cores mais neutras, né? Então sempre... Aquela meio que a montanha-russa, né? Agora deu uma descida novamente, né? Exato. Até porque se a gente se manter só nessa emoção muito externa, muito pra fora... Muito estímulo, muita coisa. A gente fica cansado, né? Então a gente vai fazendo esses movimentos. E a gente não pode ficar só na neutralidade, só na calmaria. Senão a gente falta aquele ânimo de vida de novo. É verdade. Então aquilo que
acontece, é sempre essa a linha. Isso acontece nas tendências, acontece na moda, e isso acontece no dia a dia, né? Então, durante as fases da nossa vida, isso acontece na nossa semana, isso acontece no nosso dia, nossa isso vida, o tempo inteiro. Emoções é o que a gente tava falando antes, né? Exatamente. Porque as nossas emoções são assim, são pra gente sentir. Isso. E algumas vão levar a gente a sentir muito, né? A gente vai estar lá em cima, outras, né? É pra gente sentir mais lá embaixo mesmo, né? E eu falo que essa também é um momento pra gente, relacionado a essa questão de sentir a emoção. Quando a gente tem consciência disso, a gente consegue ter mais atitude diante do nosso posicionamento diante dessas situações. Então, se eu não tô num dia legal, não quer dizer que se você não tá num dia legal, você não pode... Você precisa usar uma cor que é chamativa e tal, não sei o quê. Né? Levar a autoestima e tal. Não é assim também fórmula pronta. Isso, gente, eu sempre falo, não vamos aos extremos. Sempre existe um meio do caminho. Exato. E precisa muito se respeitar. Então, eu acho que sim, se você não tá num dia legal e você quer respeitar esse momento, tá tudo certo. Vai no preto, vai nos neutros, né? Se conecta e se respeita. Principalmente a se respeitar. Mas se tu passou um dia, 2 dias e aquilo tá começando a te afetar de uma forma, né, muito ruim, assim, traz uma cor. Vamos mudar isso daí, sabe? Sim. Vamos dar uma animada, assim. Então, tendo essa consciência, tu te torna muito mais... Como é que eu posso dizer? Tu tem muito mais comando na tua vida, sabe? Tu consegue realmente se torna um agente ali de ação, um tipo de protagonismo, vamos dizer assim, que a gente assume, né? Porque aí a gente é que tem a gente detém da informação. Sim, exato. Né? A gente e eu percebo controle, que né? Eu trago muito isso pro meu atendimento, pra minha prática de trabalho, porque é isso. O meu papel é te dar todas as ferramentas possíveis. E te explicar como que tu pode usar, quando que tu pode usar. Mas eu não posso usar por ti. Então, é sempre a cliente que vai entender, sabe? A mulher que vai entender o porquê dessa decisão dela. Por isso que eu falo também, quando a gente vai pra coloração, que antes veio a pergunta. Eu ia entrar nesse assunto, E se não tiver, eu tenho medo de fazer coloração, porque se essa cor não tiver na minha cartela, ou indicação da cor de cabelo e tal, né? E eu falo, o meu papel é justamente mostrar todas as tuas possibilidades. Sim. Mas se tu me disser, não, sem chance, eu não vou usar isso daqui... A vida é tua. Sim, então é uma decisão feliz, dela, sabe? Né? E aí, como a gente também tava falando dessa questão das cores, a gente também tem que lembrar que não existe só um tom de verde, São tom, vários, né? Os subtons, ou como a gente tava falando uma da cartela questão diversa, né? das cores de cabelo, né? Existem vários tons de loiro, né? A pessoa quer ser loira. Então, assim, pode ser que aquele tom específico, ou o mais conhecido, às vezes realmente não é o indicado ali pra aquela cartela ou até pra personalidade daquela pessoa. Mas aí dentro das possibilidades, né, aí com o teu conhecimento, se quiseres realmente partir pro loiro, a gente consegue esse tom aqui, que fica mais harmônico e tudo mais. E aí vai encontrando um meio do caminho, assim, né? Esse momento, por exemplo, da cartela de cores, assim, é um momento que eu procuro respeitar muito, que vem muitas crenças ali, então eu vou vendo qual que é o nosso limite, até onde a gente consegue ir naquele momento, e eu vou dando os direcionamentos nesse sentido. Mas eu não esqueço de né, eu tô sempre ali lembrando as clientes de que a gente ainda tem outros 2 pilares. Que a gente vai comunicar também através da tua beleza, né? Sim. Então, talvez a cor não seja a melhor cor pensando na tua beleza natural. A gente vai chegar em alguma coisa ali que te favoreça também, te valorize mais. Mas talvez esse tom comunique exatamente a tua personalidade ou traz muito da tua intenção, sabe? E aí a gente vai equilibrando, né? Então, é muito de acordo com a necessidade da cliente naquele momento de vida dela ou diante da situação que ela tá passando. Então, é muito personalizado e é muito único, muito individualizado. Sim. Então, eu percebo isso até durante a prática mesmo, assim. É claro que eu sigo uma linha, né, de raciocínio, uma linha de atendimentos, como a gente vai fazendo. Mas se eu perceber que ali no meio, para essa cliente, faz mais sentido eu trazer uma etapa lá do final pra cá, porque vai ser mais útil na vida dela, eu vou fazer. Faz esse ajuste, Ou né? talvez, se eu, na hora de apresentar uma estratégia, por exemplo, os meus materiais nunca são iguais. Eles têm, sabe, coisas diferentes, porque talvez ela entenda de uma forma mais fácil se eu explicar X.
sabe? Então eu vou dando mais abertura pra aquilo. E aí vai indo, é muito né? do momento ali, sabe? E falando assim de pessoas, você tem alguma dica prática pra quem tá ou tá com vontade de começar esse processo, assim, pra se redescobrir, vamos dizer assim, pra realmente encontrar um propósito no jeito de se vestir, no jeito de ser, encontrar esse autoconhecimento, assim? Eu falo que, assim, se tu tiver a oportunidade de ter um profissional do teu lado, é o ideal. Porque tu vai te sentir muito mais segura, sabe? E não tem a nossa vida sem um acompanhamento específico de um profissional, de alguém que tenha conhecimento da área, é um interno, tipo, tentar, errar, acertar. Tu nem sabe se tu acertou mesmo ou não, exatamente, sabe? é muito um achismo, né? Isso. E esse achismo talvez acaba pegando muito nessa parte de insegurança, né? Quem não tá, se a pessoa já não tá com uma autoestima boa, talvez aquilo torne o processo ainda mais difícil e ela desista. Então, se tiver um acompanhamento profissional, é sempre melhor, porque é essa pessoa que vai te dando mais força, vai te motivando. Vai te ajudando, vai criando um caminho, né? Exato. E o meu papel é sempre lembrar desses pilares, trazer pra isso de volta, né? Às vezes tu pedir ajuda, sei lá, pra alguma amiga, pra alguém próximo de ti, ela vai te dar opinião baseada na opinião dela, no pessoal dela, na experiência dela, porque falta um pouco de conhecimento técnico ali, né? Exatamente. Então, eu falo muito isso, mas principalmente de começa a te observar realmente na hora que tu vai escolher as tuas peças. Então, vou salvar inspirações de looks porque eu quero, né, me vestir de uma forma diferente. Olha pra aquele look, mas não tipo, gostei e salvei. Não. O que tu gostou? Foi as cores? Foi a modelagem? Foi a combinação ali? Talvez foi porque, sei lá, ela tava usando um jeans que tu tem parecido no teu guarda-roupa, sabe? Então vai entendendo. E o que dessa mesma referência nossa, eu não usaria, sabe? Não faz sentido pra mim, pra te começar a entender ali esses pontos, sabe? Do sim e do não, o porquê sim, o porquê não. Geralmente, é ali nas nossas escolhas que a gente consegue entender quais são os nossos principais pontos, assim. Então, é um momento bem interessante. Tanto na parte de salvar inspirações de looks, quanto na hora de comprar peça. Então, por que eu tô levando essa peça pra dentro do meu guarda-roupa? É porque fulana de tal disse que eu tenho que ter. Ou, sabe? É porque eu realmente gostei. Porque tá na moda, todo mundo usando. Exatamente, Clássico, né? Não, assim, chega muita pergunta pra mim, né? Do tipo, quais são as peças que todo mundo tem que ter no guarda-roupa? E eu falo, cara, tudo bem, eu posso te dizer que é uma jaqueta jeans, mas existem vários modelos de jaqueta jeans, sabe? Então, talvez tu vá naquela que tu... Porque normalmente esses posts, esses conteúdos vêm acompanhados de uma imagem ilustrativa. Mas as pessoas não consideram esse ilustrativo e vão sempre naquilo, sabe? Assim, né? Exato. Então, é importante ir entendendo isso, sabe? Das tuas escolhas na hora de comprar, principalmente na hora de se vestir. Então, começa a se conectar com a tua emoção mesmo. Vou me vestir hoje, beleza. O que eu tenho no meu dia hoje? Vou trabalhar? Tem alguma coisa importante no meu trabalho? Por que eu tô fazendo essa escolha ou não? Porque a gente sempre começa o nosso look a partir de uma peça, né? E essa peça muda também. Tem dias que tu vai começar pelo sapato, tem dias que tu vai começar pelo vestido, sei lá, algo nesse sentido. Então, vai observando por que tu tá escolhendo essa peça. Tá relacionada a algo externo, de uma intenção que tu quer passar, alguma coisa da tua imagem, ou ela tá relacionada ao teu sentimento. Hoje eu tô me sentindo feliz, sabe? Então, eu vou usar uma cor. E aí, tu vai começando a entender ali, sabe? Eu acho que isso já é um bom caminho, assim, pra te ir se descobrindo com verdade. Começar, né? Exatamente. É realmente, como tu falou, assim, se auto-questionar, né? Não simplesmente comprar vestir por vestir, né? E eu acho que essa coisa de se questionar, da pergunta, é algo que a gente não faz hoje em dia. Não. Muito por causa da correria, né? Do dia a dia. Mas assim, serve pra tudo na nossa vida, sabe? Esse questionamento, assim. Até das pessoas que... Eu falo isso pras minhas clientes e é algo que eu faço também com as pessoas. Quando eu vou consumir algum conteúdo de um especialista da área, por exemplo, eu sempre fui uma criança muito questionadora. Assim, aquela chata, sabe? Mas por quê? Mas por quê? Então, eu acho que eu continuo trazendo isso pro meu dia a dia hoje, assim. Eu gosto de saber um pouco mais do motivo e tal. Então, eu entendo o ponto de vista dessa pessoa, mas eu sempre adapto pra minha realidade. E eu acho que é isso que falta hoje, sabe? É muito aquilo, tipo, todo mundo fala que pra ser elegante você tem que vestir tal coisa.
mas será que a elegância é realmente isso pra mim? Uhum. Será que é Isso realmente se a encaixa elegância em mim que eu quero? Com o meu jeito de ser, né? Isso, exato. Tipo, é realmente a elegância que eu quero? Ou essa foi a palavra mais fácil que eu encontrei pra transmitir aquilo, sabe? Exatamente. Então, é muito importante esses questionamentos, assim, pra gente ir se conhecendo e entendendo, porque a gente vai tendo mais propriedade da nossa vida e das nossas escolhas, né? Perfeito. Até porque essa questão, como tu falou agora, e pra mim eu acho que fica bem claro, assim, muitas vezes a gente diz que é tal coisa porque é a palavra que a gente conhece ou a referência que a gente tem, e a gente tem que lembrar a todo momento que, enfim, com todo ser humano a gente é limitado, né? Então, muitas vezes até não vai existir ainda um termo, alguma coisa específica pra aquele elegante que tu gosta, né? Exato. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Tu ainda vai conseguir se vestir elegante dentro do que seria como de uma padrão forma ali, comum, né? assim. Mas aí com a tua personalidade, né? E eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que, num geral, tudo que a gente falou aqui dessa questão toda de que quando tu tá se vestindo, tu tá comunicando e trazer toda essa questão, principalmente de se questionar e tentar trazer ali uma maturidade, um autoconhecimento. E mesmo assim, não entender que só porque tá sendo falado, ou só porque eu só vejo isso, que eu tenho que entrar dentro desse mundo, assim. Sei lá, eu gosto muito de um determinado tipo de peça, mas hoje em dia só tem pra vender a peça Y, e daí por isso eu tenho que comprar a peça Y. Não, né? Exato, Eu falo muito... Dessa tua fala agora, eu pensei em 2 pontos, assim. Um deles foi, tipo, uma coisa que eu vivi muito no início dessa parte, dessa entendimento de consultoria de imagem. Primeiro que quando eu aprendi, a metodologia que eu aprendi foi baseada nos 7 estilos universais. Vocês conhecem? Clássico, romântico e etc. Normalmente, dentro disso, a gente faz um questionário e entende ali quais que das respostas estão mais conectadas a cada um dos estilos. E quando eu fiz... o meu vinha muito do romântico. Mas eu olhei e falei, gente, eu não sou essa pessoa. Como? Da onde que veio o romântico, sabe? Mas aí eu... Tá, beleza. Eu desconsiderei um pouco esse, fui trabalhando, tipo, as outras coisas e me questionando, me descobrindo ali no meio e tal. E aí, depois, eu fiz outra formação e eu comecei a me abrir mais pra ideia, tipo, dos universos visuais, que é a metodologia que eu uso bastante nos meus atendimentos hoje. Que a gente tem um campo muito maior, então, dentro desse romântico, a gente tem várias vertentes. Então, não quer dizer que, por exemplo, eu tô muito mais relacionada à questão da feminilidade do que o romantismo. O romantismo é uma questão meio utópica, sabe? Tipo, aquele ideal, os contos de fada... e tal. Tem elementos que se repetem no romantismo e na feminilidade. Mas aqui no romantismo eu tô numa posição meio... um pouquinho mais ingênua, sabe? Nessa ideia. Na feminilidade, eu já sou uma mulher adulta. Eu tenho conhecimentos, eu tenho, né, noção das coisas. Então, a gente começa a entender ali no meio o que isso significa, sabe? Então, chegar na palavrinha certa ali, sabe? Exatamente. E o que também faz muito sentido, como tu falou, assim, até por isso que é a tua linha de trabalho, Exatamente. Né? Quando tu questiona pra alguém, assim, o que ela quer passar, e ela fala de novo ali, tomando o exemplo do elegante, mas... Tá, mas vamos entender um pouco melhor esse elegante, né? A mesma coisa, o romantismo que a gente, né, descobre que ele tem N vertentes, assim. Então, é realmente um processo bem amplo. Bem profundo, Tem muito assunto, assim, pra gente conversar, assim, olha, infinitas dá vários horas. podcasts, tá? Sim. Eu acho, inclusive, né, que a gente já pode reservar o teu lugar, já podemos Bruna. fazer uma temporada só pra falar sobre isso. Pra segunda temporada, que a gente já comentou, né, que como esse é o último episódio da primeira temporada, acho que a gente já reserva um lugar pra Bruna fixo. Com certeza. Com certeza, vamos, gente. Nossa, a gente podia muito já ter um quadro da Bruna, sei lá, respondendo, né? Tipo, Com meio certeza. que dúvidas, assim. Nossa, olha, quem tiver legal. assistindo e ouvindo, já coloca o que Por vocês favor, gostariam gente. que eu voltasse pra explicar pra deixem vocês. seus comentários. Sim, porque... Comentem o que vocês acharam, o que a Bruna falou aqui, se vocês sentiram alguma coisa aí dentro de vocês, né? Isso. Uma auto-reflexão.
Porque, olha, é muito assunto aí pra Sim. gente conversar a respeito disso tudo. Porque, como a gente viu, não é só a questão da imagem, do vestir Sim. e tal. É muito mais profundo e a gente gosta bastante, né? De aprofundar os assuntos, até por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Mas agora, né, continuando, Agora. então, o nosso podcast, a gente já tá indo pra uma linha mais final, tá, Bru? E aí a Isso. gente tem 2 momentos de duas quadros. dinâmicas A gente aqui. tem o quadro Pode Pegar, o primeiro quadro que tem. Isso aí. A gente foi boazinha, a gente deixou 3 perguntas ou desafios pra você. Tá. E você vai tirar uma cartinha e vai ler pra gente ver o que é daí, tá? Pode Tá. ser uma pergunta, pode ser um desafio. A gente vai descobrir juntas. Ai, meu Deus. Então, agora, pro quadro do Pode Pegar, já separei aqui as nossas cartinhas. A minha lua é em virgem, né? Então, assim, deixei aqui um pouco organizada. Né? É por isso. Aí tu pode tirar uma, que pode ser uma pergunta ou um desafio, como a Flávia falou. Exatamente. Vamos ver se tá com Vamos sorte. Lá, vamos ver. Vamos ver. Pode pegar. Seu look favorito, mostre pra gente. A Bruna aqui, ela pode contar pra gente o tipo de look favorito dela. É. Porque a gente já viu que hoje ela tá aqui com um look que ela já falou que comunica muito dela, né? Sim, Peças exatamente. fluidas, colorida. Mas o que é um Estampa. look favorito da Bruna, assim? Um look muito meu. Aquele que comunica quem é a Bruna, num geral, assim. Gente, eu acho que é vestido. Vestido. Vestido e vestido estampado. E um vestido tipo, longo, midi. Longo ou midi. Quase sempre eu vou pros midis, assim, porque me dá mais praticidade, vamos dizer assim. Então, eu vou muito pros vestidos mais fluidos, mais soltos, com estampas. Ou cores que sejam, tipo, um pouco mais alegres, mais abertas. Estampas que conectem um pouco, tipo, às vezes de... alguma forma orgânica, sabe? E alguma estampa mais relacionada à natureza. Então, vou trazendo isso, assim. Não é nada muito certinho, assim, Sim. geométrico. Sempre tem um uma movimento. coisa mais criativa, assim, uma Isso. coisa Com mais essa blusa que ela tá usando agora, Exato. né? Se fosse um vestido midi, seria Exatamente, perfeito. perfeito. Nossa, Não quero dizer nada, mas tem tem um vestido Tem um com vestido essa dessa estampa. estampa. Sim, tem um vestido com essa estampa, ó. Já descobrimos aí o estilo da Bruna. Ai, e é ai. bem isso, né? A gente tá deixando aqui o arroba da Bruna, depois dá uma olhadinha Sim. lá no perfil dela. Vai ver que é bem essa forma dela de comunicar mesmo, né? De uma forma geral, assim, vestido midi com alguma estampa. Bem e aí isso. também, eu sempre considero que tem sempre um truque também de estilo, né? Ou a Bruna tem algum lencinho amarrado em algum lugar. Sim. Ou joga um blazer, uma Sempre um jaquetinha. truquezinho, né? Sempre tem. E isso Sempre tem. vem muito do styling que eu aprendi ali trabalhando na prática a parte de produção de moda. Porque a gente tem que ir reinventando, né? Exato. São coleções o tempo inteiro, então a gente tem que mostrar várias formas de usar aquelas peças. Então isso vem muito, assim, já é natural Da meu. tua vivência, Eu né? falo, assim, não é eu não faço um esforço muito grande na Sim. hora de pensar, sabe? Então Que já vem. tá mais natural. né? E aí eu vou trazendo, tipo, sei lá, se tá muito sério, se é uma peça que normalmente, né, as pessoas entenderiam como algo mais sério, eu dou uma quebrada, traz alguma outra coisinha junto, ou um toque criativo, ou uma coisa colorida, pra trazer minha personalidade. E faz todo sentido. Maravilhosa. E até eu acho que agora eu me lembrei de uma frase que esses dias, eu não sei se não foi ontem, que tava publicado no teu perfil, que repetir roupa não é repetir look. Exato. Achei essa frase fantástica, assim, né? E acho que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, porque é tão simples, mas realmente é muito amplo. Porque a gente tá falando dessa questão agora de nunca vai estar vestindo igual, né? Às vezes um truquezinho aqui, Que já dá aquela complemento. diferença, né? Exato. No look. É porque quando a gente tem uma peça ali e a gente tá na correria do dia a dia e tal, o nosso cérebro, ele se acostuma com aquela imagem. Ele sabe que aquilo funcionou, então ele tende a levar a gente pro Sim. mesmo caminho, que ele sabe que funciona. E o nosso cérebro é meio preguiçoso, assim. Ele não Sim. gosta de gastar muita energia, né? Então, com o look funciona muito assim. E eu trago muito essa frase também,
Porque justamente eu criei um curso para ensinar, né, essas técnicas de styling, a forma como tu consegue multiplicar o teu guarda-roupa, porque não é sempre da mesma forma, né? Fazendo, às vezes, pequenas mudanças. Talvez tu trabalhe com a mesma blusa e a mesma calça, mas nos detalhes tu consegue trazer uma outra ideia, uma outra imagem, uma outra mensagem, sabe? Então, é realmente muito versátil, assim. Sim. Toda peça é muito versátil, mesmo aquelas que as pessoas acham que não são, sabe? Então, tipo, aquela coisa do vestido é uma peça única e é muito marcante, então eu não vou repetir. Tem formas de usar sem ser o mesmo look, sabe? Eu ia falar exatamente o exemplo do vestido, né? Que a gente vê que o vestido e o macacão, né? Falando dos dois ali, de novo, nessa questão da praticidade. Muitas vezes, o que eu preciso vestir sem muito tempo de pensar. Mas ainda assim, essas peças valem investimento. Muito. Porque elas podem ser trazidas de diversas formas, né? Certeza. Muitas vezes com pequenos truques, né? Não é, às vezes as pessoas falam, mas é fácil pra ti porque tu tem o dom. E não é só porque eu faço isso todos os dias. É um exercício, né, Bruno? Exatamente, então, é exercício. Que é natural pra tua vida, né? É assim como qualquer outro hábito que tu vai criar, assim. No início é difícil ir pra academia todo dia, manter a alimentação. Mas com a mesma o tempo, coisa. com constância, já é algo que vai se tornar natural, né? Porque o teu cérebro entende que aquilo também é um caminho que funciona, né? Sim, então eu sempre falo pras minhas clientes e pras alunas dentro do curso, é justamente essa ideia que eu trago. De a gente exercitar essa criatividade. Tu não tá pensando em outros looks porque tu não tá dando a abertura. Não tá saindo daquela caixinha, né? Isso. E também não tá alimentando o teu cérebro com referências novas. É verdade. E aí não são só as referências de looks, mas absolutamente tudo que é visual pode te ajudar a trazer mais ideias também. Então, dentro do curso a gente trabalha muito mais essa questão da criatividade. E aí eu vou trazendo algumas técnicas, né, de styling que a gente usava muito na parte de campanha também. Então, a questão de proporções, de harmonia, como que a gente vai conseguindo trazer tudo isso. E aí a gente consegue aproveitar muito mais das peças que estão dentro do guarda-roupa. Ai, ótimo. Ai, fantástico, né? Esse curso da Bru, assim, eu já tô querendo fazer. É o Mais Looks, né? Isso, é o nome Mais do... Looks. Adorei também, porque é bem isso, é a versatilidade, tá? É o que a gente gosta também. Maravilhoso. E esse é um ótimo caminho do que a gente estava falando antes, como começar. De como começar, essa é uma ideia bem legal pra começar. Verdade. Porque é algo que tu vai te exercitando ali, tu vai entendendo. E eu falo que isso também é um grande exercício de experimentação. Porque talvez tu não faça porque o teu ambiente não te incentive. Ou porque a gente tá criando aquelas desculpas na cabeça. Mas não dá tempo. Isso e aquilo e tal. E essa é uma ótima ferramenta de tu começar a entender, a aprender técnicas novas, colocar isso em prática né? Pra daí tu ver como tu se sente, se faz sentido, não faz sentido. E vir pra esse lugar de aprendizado, de experimentação, porque parece que às vezes o tempo inteiro, tipo, como adulto, a gente tem que estar certo o tempo inteiro, tem que estar, sabe? E eu não só posso fazer assim. compra correta, eu só posso combinar da forma certa. Todo mundo vai ter alguma coisa. Gente, eu ainda, tipo, sei lá, tem peças que eu posso comprar e acreditando muito naquele momento, eu tento de várias formas e talvez daqui a um tempo, tipo, não, realmente não faz sentido. Então, não era aquilo, isso, né? Eu acho que é bem isso. A gente tem que ver essa forma de vestir também bem como tu falou, assim, com uma grande brincadeira no sentido de se permitir, assim, ser livre e experimentar. Exato. Senão fica chato. E como a gente tem que se vestir todos os dias, não dá pra tornar isso chato, sabe? É isso aí. Ai, arrasou, adorei. Arrasou. Agora, nosso próximo quadro. Não acabou por aí, né? Temos o nosso segundo quadro, que é o quadro A Gente Quer Saber. Esse quadro nada mais é do que um quadro com perguntas dos nossos colaboradores. A gente abriu a caixinha lá, eles deixaram suas perguntinhas e agora elas estão aqui no papelzinho e eu vou ler pra você. Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é da Tati, do time de marketing, tá? Teve algo no seu estilo, né, que mudou tanto a ponto de você pensar, isso aqui eu nunca usaria e acabou usando depois de estudar mais e conhecer mais? Sobre o seu estilo? Achei ótima a pergunta da Tati também. Ótima! Também uma pergunta pra refletir, pra te refletir aí. Eu acho que não teve, assim, uma coisa, tipo, que eu falei, nossa, não vou usar. Porque eu
me abro bastante pra experimentação. É como tu assim. falou, tu sempre foi Se desde permitia, pequena, né? tu já... Então, assim, tipo, não tinha uma coisa que eu falo, nossa, não, assim, sabe? Tem coisas que eu realmente não me identifico. Sei lá, tipo, coturno. É um modelo de bota que eu não me identifico. Talvez em algum momento eu vou achar um coturno que eu goste, sabe? Sim. Que traga mais da minha essência e tal. Então talvez eu traga. Mas eu acho que algo que mudou muito no meu estilo, analisando desde o início pra agora, foi principalmente essa coisa das cores e da liberdade, assim, sabe? Mas eu acho que isso também tá muito relacionado à maturidade. Conforme a gente vai crescendo, né? A gente vai ficando mais velho, vai se entendendo e tal. Então, tu vai conseguindo acessar mais isso, assim. Bem isso. E eu acho que antes eu ia muito ainda pela questão, tipo, da influência, sabe? Em certas coisas. Ou, tipo, aquela coisa sempre do básico, do mais prático e tal. E a gente tem uma coisa muito adolescente, tipo, da t-shirt, a calça jeans e o tênis, sabe? Então, né, a gente vai tendo isso. Depois a gente vai conseguindo trabalhar mais, assim. Então, eu acho que essa foi a principal evolução. De mesmo do amadurecimento, vamos dizer assim. De trazer peças muito mais mulher do que menina, né? Pra dentro da imagem, assim. E, de alguma forma, sempre comunicando a autenticidade mesmo. Sempre do seu jeitinho, né? Exato. A segunda pergunta que a gente tem aqui é da Luísa, e ela é do time de conteúdo, nossa colega. Conheci a Bruna quando ela era produtora de estilo na Postals. Você sente saudade de trabalhar com a produção de moda? Eu tenho. Engraçado, né? Porque quando eu parei, assim, quando eu saí da empresa, foi algo que eu, tipo, pensei, será que eu continuo? Será que não? Assim. Então, que eu, vez ou outra, eu ainda faço, mas não é meu foco. Eu tenho saudade do ambiente, das trocas, sabe? Das pessoas. A gente conversa muito, a gente escuta muitas histórias, a gente vê muitas peças. Então, como a gente não fomos nós que criamos aquelas peças, as peças vão vindo, a gente se desafia mais ali na hora também, assim, verdade. né? Mas eu acho que principalmente dessa ideia do coletivo, isso é algo que eu gosto muito. E de pensar nessa coisa, tipo, da campanha, da marca, também gosto. Mas eu não sinto saudade tanto. Gente, todo mundo acha que trabalhar com moda é muito fácil. É muito glamour. Gente, é perrengue o tempo inteiro. Que a produtora tá lá, né, só no dia lá das fotos ali, dando um ajustezinho assim na calça, que ficou um pouco grande. E eu sempre falo, tipo, nessa parte da produção, assim, o ritmo do job depende muito da produtora também. Porque tudo tá ali, sabe? Dependendo. Então, eu não sinto muita saudade desse ritmo, tipo, muito... Nesse ritmo de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque daí hoje tu tem o teu próprio ritmo, primeiro por conta do empreendedorismo e tal. Mas aí eu entendi, eu acho que é a questão do ritmo de trabalho, né? Que aí quando você tá, principalmente dentro de uma empresa, enfim, né? Com fluxo. Dentro da consultoria também acontece, mas tipo, é diferente porque a gente atende mais de uma cliente no mesmo dia, sabe? Vai trazendo isso, vai assim. moldando ali, né? Mas ali, tipo, a gente precisa fotografar mais de 100 peças, 150 A gente tá falando de uma grande escala, né? Isso. É tudo em uma proporção bem maior, né? Porque na essência, né, da parte de styling ali, eu continuo aplicando hoje em dia na consultoria. Então, da função ali não tem muito que continuo fazendo. É mais do ambiente das pessoas, que é sempre muito legal. Ai, que legal. Legal. E agora, Bruna, a gente vai para nossa última pergunta, tá? Que é da Jana, do time de negócios. Ela quer saber qual foi a maior mudança que você já vivenciou com uma cliente, que você prestou apoio, seja de coloração, de compras, e como que você acredita que isso influenciou no dia a dia dela, né? Como mulher. São muitas histórias pra serem contadas, sabe? Eu imagino que sim, né? Porque cada uma delas, tipo, são grandes transformações, mas às vezes são, tipo, detalhes pequenos, assim, sabe? Então, tem transformações que a gente vê esteticamente acontecendo. E tem transformações muito do pessoal, assim, sabe? Mas o que mais me realiza é, tipo, continuar acompanhando elas depois e ver os looks que elas postam. E que eu consigo perceber exatamente elas, assim, sabe? Em cada uma das coisas. Então,
E é muito nesse ponto de liberdade mesmo, de se entender dentro de um ambiente. Teve uma cliente minha, por exemplo, que ela é terapeuta ocupacional. Ela trabalha com crianças, né? Então, o trabalho dela é diferente de um trabalho de um executivo, em quem trabalha em empresa, quem trabalha no administrativo. Então, ela sentia muita dificuldade... como ela se posicionaria na internet, por exemplo, e como que ela traz essa imagem do profissionalismo, da credibilidade e tal, sendo que ela precisa estar sentada na grama com uma criança, sabe? Sim. E aí foi muito especial justamente isso, assim, de ver esse momento, de entender que não precisa, mesmo trabalhando com crianças sendo algo tipo uma necessidade, eu preciso estar confortável e tal, tu não precisa negligenciar a parte de se sentir bonita, sabe? De trazer a tua personalidade ali e tal. Então, sempre tem um momento pra gente ir dosando as mensagens, assim, né? E outros também são desse resgate do cuidado da mulher, assim, sabe? De elas não se... Todas chegam pra mim muito confusas, com muitas referências, com muitas coisas. E no final a gente consegue tirar elas desse ponto, assim. Tem uma cliente minha também que a história dela, assim... É uma história muito bonita, porque ela passou por muitos processos na vida dela. Ela fez faculdade de moda, fez formação em moda. Então... Isso eu percebo que acontece também. As pessoas que têm mais afinidade ou quem tem conhecimento na moda, às vezes pode ter dificuldade de se entender, porque tem muito estímulo. Sim. Só que a ao coisa mesmo da tempo, referência, como a gente tava falando ali, só que daí em excesso, né? Isso. E isso faz a gente se Fica perder. confuso. Exato. Então, às vezes, tipo, as pessoas... eu já tenho conhecimento. Como é que eu vou contratar outra pessoa que sabe o mesmo que eu sei pra dizer quem eu sou, sabe? Vai aquela coisa do ego ali também, né? Exato. E ela trouxe justamente esse depoimento, assim, tipo, do quanto é importante tu ter outro ponto de vista e tal. E a gente conseguiu trabalhar nela também, assim, essa questão. Ela foi, tipo, mãe recente, tava voltando pro mercado de trabalho. Ela teve que ficar afastada justamente pra cuidar dos filhos dela. Então, como que eu volto? Quem sou eu agora? Agora, né? Sabe? E aí, ver esse processo, tipo, no pós, assim, que também tem muita relação com a questão do corpo, porque a gravidez mexe também muito, né? Com o corpo e tal. Tem o processo pós também, que a tua vida é inteira pra outra criança, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa considerar que é normal. E, às vezes, precisa dessa ajuda pra voltar, sabe? Assim, tipo, uma mão realmente pra te puxar de volta pra quem tu é, assim. Então, são muitos depoimentos bem lindos, assim. Ai, fantástico. A gente imagina, né? Imagina, porque só por todas as coisas que trouxesse aqui pra gente, a gente já identificou também que, né, principalmente nessa última parte da pergunta ali, né, de influenciar, né, no Dia da Mulher, assim, e na vida, nossa, com certeza influencia 200%. Com certeza. Né? Porque essa mulher não sai mais sem estar segura de si, depois de um processo. Existem dois tipos, né? A antes da Bruna e a depois da Bruna, né? Eu acredito que é bem isso, assim, depois já não sai mais alguém, assim, tão suscetível a comentários, ou a padrões, ou a julgamentos. E eu acho que essa realmente é a principal mudança, porque às vezes, falando, por exemplo, né, o antes e o depois, assim, tem pessoas que a gente precisa lapidar. Que já tem muito formado, sabe? Aquilo que gosta, já consegue se expressar, ela só não tem muita clareza. Então, a gente vai e lapida aquilo, sabe? Vai conseguindo trazer mais clareza pra vida dela. Tem outras que não fazem a menor ideia. Então, realmente, o processo é muito mais profundo, assim, sabe? Então, eu acho que a principal mudança, realmente, ela é interna. Porque se a gente for ver, assim, tipo, o estético, tem algumas que vão ter uma grande mudança e tem outras que são pontos chaves. Bem sutis, assim, né? Ai, foi legal. Fantástico. Adorei. Eu adorei também. Nossa, como a gente falou ali, a gente podia passar mais aqui umas 3 horas ainda, né? Tranquilo, falando muito sobre esse assunto. Mas a gente quer realmente que a Bruna volte num próximo episódio pra gente abordar outros temas, enfim, ou trazer novas histórias. E a gente quer te agradecer, então, né? Muito obrigada por ter topado. Principalmente participar dessa temporada, que é uma temporada piloto, como a gente apresentou pra Bruna, né? Então, obrigado por ter vindo.
Lindo por ter topado. A conversa foi uma delícia. A gente Foi trouxe bom. vários pontos, Eu assim, que agradeço bem o convite importantes. de vocês, a oportunidade de falar, né, de trazer o meu ponto de vista aqui pra dentro dessa questão de consultoria de imagem, o nosso relacionamento com o vestir também, que muitas pessoas levam, né, pra vários, Sim. muito mais pro estético do que pro sentimento. Exatamente. Acho que sempre começa um pouquinho antes, assim. É Ai. bem mais profundo do que elas imaginam, né? Exatamente. E hoje, se alguém tinha alguma dúvida, já Acabou ficou ali aqui. de aprendizado. Então, obrigada mesmo, Bruno. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Esse foi o último episódio da primeira temporada Isso do aí, Pode Postar. gente. O podcast da Postals, né, Flávia? O podcast da Postals. E a gente se vê, então... Na próxima temporada, mas antes disso, não deixe de comentar aqui pra gente algum tema, alguma convidada que você Isso queira aí. ver na próxima temporada. Nomes que Alguma vocês história, acham né, interessante, dentro da né? Postals. A Uhum. gente já tem aqui alguns convidados de dentro da Postals, já meio que ali no nosso briefing pra trazer pra Exatamente. vocês. Alinhados, engatinhados, quem sabe, né? Numa próxima a gente quer saber de vocês, né? É isso aí. Comentem aqui nos comentários, deixem a opinião de vocês e se vemos então na próxima temporada. Acompanhe a gente no YouTube, no nosso canal, no Instagram, Postals e no TikTok também, os Isso aí. cortes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!